Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, programa Manhã Viva no ar. E hoje nós vamos falar sobre esperança, porque falar de vida eterna é falar de esperança. Vamos falar sobre viuvez. A gente nunca espera a morte, não é verdade? A gente sempre faz planos, mas a morte não avisa. Mas para quem tem fé, a morte é sim um sinal de esperança. Nós vamos falar sobre a viuvez em várias fases da vida, mas como fazer quando ela chega e continuar vivendo. Fica com a gente porque o programa Manhã Viva já está no ar. Eu já quero convidar você a participar das nossas redes sociais, @Manhã Viva, nossa família Manhã Viva tem crescido, assim, toda hora eu vejo lá, nossos seguidores estão crescendo, graças a Deus. A gente sempre posta lá trechos do programa, os contatos dos convidados, tá bem legal, você vai ver, você vai gostar muito. E hoje o tema não é tristeza não, a gente vai falar de perda, a gente vai falar de viuvez e como continuar a viver. Mas a gente não vai ficar para baixo, a gente não vai ficar triste. Sabe por quê, gente? Porque perder não é fácil. Ninguém quer perder, ninguém gosta de perder. E é por isso que o programa Manhã Viva dedicou um programa só sobre o assunto, sobre a viuvez. Eu não sei se você que nos assiste já é viúva e eu não sei como você tem enfrentado isso. Nós convidamos a Marcilene Barbosa, ela já tem 19 anos de comunidade Canção Nova e ela é viúva e ela é super nova, gente. Ela vai contar essa história e como ela está vivendo essa viuvez em Deus. E vamos conversar também com a Elaine Ribeiro, psicóloga, já é da casa, e ela vai nos ajudar a refletir sobre como viver essas perdas, né? E continuar vivendo. E para começar o programa de hoje, eu selecionei essa passagem porque a Bíblia traz muitas passagens sobre a viúva, né? Sempre trazendo essa reflexão da gente olhar para a viúva, né? E se aproximar dela, né? Para ajudá-la, para rezar por elas, reconhecendo que é um momento difícil, mas também estimulando a esperança e ela continuar a viver. E eu escolhi essa passagem que está em 1 Timóteo, capítulo 5, que fala dos idosos e das viúvas. E no versículo 3 diz assim: honra as viúvas, as que são propriamente. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a praticar piedade para com seus próprios familiares. Mas a que é realmente viúva e está desamparada, depositou a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. É o convite da palavra de Deus e não tem como falar de viuvez sem falar de vida eterna. Eu também selecionei essa frase de Padre Pio: ó morte, eu não sei quem pode temê-la, já que por ti a vida se abre para nós. Então é um programa de esperança e é um programa que vai falar sim de como a gente viver esse momento em Deus. Então eu já quero dar meu abraço. Eu vou dar um abraço nela, gente. Amo demais minha irmã de comunidade, a Marcilene. A gente quebra o protocolo, né, gente? Porque eu já nem abraço muito, viu? Porque tem microfone, tem tudo, mas você eu tinha que abraçar. Mas primeiro eu quero te agradecer de coração por estar aqui. Né? Eu vou me segurar para não me emocionar, porque eu conheci, né, o Samuel. Mas eu vou deixar você contar essa história, né? A gente tem tempo para isso e como eu sempre falo, as pessoas que vêm aqui contar a sua história ajudam muita gente. Então eu tenho certeza que o que te move é Deus. Então conta para nós, a gente nunca espera uma notícia como essa. Como foi para você? Na verdade, eu tive duas perdas, né? No processo que eu estava grávida e estava no 3º mês de gestação. E eu tive uma gestação tubária. E aí eu tive um sangramento e eu fui para o hospital.
Nesse período, o Samuel tinha passado por um procedimento cirúrgico e estava no processo de recuperação também. Então, ele ficou em casa com a Edilma, que é nossa irmã de comunidade, e a Marizinha me levou para o hospital. E eu fiquei 3 dias nesse processo. E aí eu precisei tirar a criança, né, que estava sendo gerada na trompa. Passei por um procedimento cirúrgico também. Então, voltando para casa, em um sábado, finalzinho da tarde, cheguei em casa, o Samuel estava super bem, não tinha reclamado de nada. A cirurgia já estava no processo de cicatrização. E aí eu perguntei assim, você estava bem, ele está ótimo, agora melhor ainda porque você voltou. Então eu passei por um processo bem delicado. E ao chegar em casa, no domingo cedo, o Samuel acordou muito bem e aí eu pedi ajuda para tomar um banho. Ele me ajudou tudo e ele passou mal. E ele me ajudou e ele falou assim, agora eu vou tomar banho. E nisso ele passou mal, no banheiro. E eu saí correndo para ajudá-lo, tentei levantá-lo, foi todo aquele alvoroço, tipo assim, né? Eu fiquei muito nervosa, sem saber o que fazer, no meu estado cirúrgico também, mas eu nem me toquei que eu estava no processo também de cirurgia. E aí tentei levantar, reanimá-lo, porque ele tinha desmaiado. E aí nisso, quando ele tornou do desmaio, ele me empurrava para pedir ajuda, só que ele não conseguia falar, com a falta de ar muito grande. E aí eu falei, meu Deus, e aí quando eu me toquei que eu tinha que pedir ajuda, eu já estava toda, e ele apontava para a minha barriga porque o meu vestido estava todo sujo de sangue. E aí eu saí correndo, pedi ajuda para o pessoal, a gente mora numa vila, né? Aí foi os meninos ajudar a socorrer o Samuel e eu estava toda suja. Aí eu fui também cuidar de mim, aí o Samuel foi para o hospital. E quando chegou lá no hospital, ele não voltou mais, já voltou morto. Então ele teve uma embolia pulmonar e foi fatal. Nesse processo, eu na esperança que era apenas um desmaio, que ele passou mal, teve um mal-estar, não acreditava que isso... Então assim, foi uma morte repentina, né? Foi de repente, eu não esperava. E aí eu cheguei assim, quando ele foi para o hospital, eu falei para as meninas que moram lá na vila, eu vou rezar. Eu vou para a capela rezar. E eu fui para a capela. Eu acho que não deu meia hora. A Edilma chegou para mim e falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o Samuel morreu. Aí eu falei, deixa de brincadeira. Márcia, eu não estou brincando, é sério, o Samuel morreu. Edilma, essa brincadeira... Porque a Edilma assim, foi muito brincalhona. Depois ela disse, eu não estou brincando, eu estou falando sério com você. Aí eu falei, então, olha, eu preciso falar para a Rafa, que o pai dela morreu. E a Rafa estava brincando com os filhos da Edilma do lado, assim. Aí eu falei assim, pedi para uma das meninas pegarem a Rafa para mim. E eu, na capela, eu falei, filha, eu tenho uma coisa para te contar. Aí ela ficou me olhando assim, aí eu falei, senta aqui no colo da mamãe. Ela disse, não pode, você está dodói, porque eu tinha feito a cirurgia. Eu falei, mas eu quero que você sente no meu colo. E aí ela sentou e a gente ficou do lado, assim, sentadinho na capela. Eu falei, olha, o papai passou mal, lembra? Sim, ele foi no hospital. Só que o papai, ele morreu e ele não vai voltar mais. Aí ela olhou para mim e falou assim, mamãe, voltar mais quer dizer que ele não vai brincar mais de esconde-esconde? Eu falei, não. Nem ter colinho, também não. Nem ter beijo e abraço, eu falei, não. Aí depois ela ia saindo, eu peguei ela no colo, eu falei assim, filha, você entendeu que papai nunca mais vai voltar? Aí ela, nem cheiro, porque como eu sou nordestina, cheiro é uma forma de carinho, né? Nem cheiro. Tudo bem então, mas eu posso brincar agora? Você entendeu que o papai não volta mais? Sim, eu entendi. E ela foi brincar. Voltou a brincar com as crianças. E aí, quando dei por conta, já estava todo mundo da comunidade lá em casa, na capela. A Luzia sentou comigo,
perguntou como é que eu estava em estado de choque. Eu fiquei em estado de choque. Daí eu falei assim, como é que pode uma pessoa morrer de repente? Mas aí foi todos os preparativos, né? Teve a preparação para o velório. E aí eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter muita febre, muita febre. Aí ligaram para a médica, a Heloísa veio, e a doutora Márcia Mayumi, que é da comunidade, deu assistência e falou assim, olha, vamos ligar para a médica que fez a cirurgia, para ela passar uma medicação. Enquanto Samuel era velado, eu tinha febres altíssimas em casa. E ele falou assim, olha, aí a Heloísa tocou no curativo e falou assim, pelo que eu vi, alguns pontos romperam. Mas eu acho que dá para segurar até você velar, sepultar o Samuel. E vamos esperar. E aí, as febres, a noite inteira, eu tremia de febre. E sempre sendo assistida, né? Mas aí eu pedi para ir no velório. E falei assim, eu preciso ir no velório, preciso me despedir do Samuel. Quando eu cheguei lá, sentei do lado do Padre Augusto. Aí o Padre Augusto falou assim, gente, mas você está sentindo calor? Está tão quente, mas era a minha temperatura. Aí a Heloísa falou assim, o que é que você está fazendo aqui, Marcelene? Vai para casa. Você não tem condição de ficar aqui. Não, eu só vim velar o Samuel, um pouquinho só. Não, você não pode ficar aqui. Você precisa ir para casa. Aí era um ano santo, o ano da Porta Santa, né? O ano da misericórdia. E aí o Tiago foi comigo e a Dinorá. Aí eu falei assim, gente, eu preciso passar no santuário. Porque o que o Samuel precisar para ganhar a vida eterna, eu vou dar para ele. Se for preciso, vamos passar na Porta Santa, porque o Papa deu essa graça para todos nós. Então vamos lá. Por isso a certeza da vida eterna. Eu tenho certeza que está no céu. Ah, eu também tenho. E aí a gente passou, aí o Tiago, Marcelene, eu não posso. O Tiago falou, não posso fazer isso não. Aí depois, vai Tiago, é rapidinho. Aí o Tiago, tá bom. Aí passei pela Porta Santa, rezamos a oração que o Papa pediu, o Santo Papa. Voltamos. E fiquei em casa até a missa do dia seguinte, para o sepultamento. Até então, estado de choque, não tinha dado conta, né, das coisas. Quando eu cheguei, foi sepultado Samuel e voltar para casa, o vazio da casa. Encontrar os ambientes que a gente convivia sem ele. Foi muito duro. Minha mãe veio da minha cidade, que eu sou natural de Pernambuco, da cidade chamada Orobó. Minha mãe veio ficar comigo. E aí ela falava assim, passou o dia seguinte, ela falou assim, Marcelene, o que é que vai fazer? A Rafa vai para a escola ou não? E aí eu fiquei olhando assim, não, ela vai para a escola. A gente precisa enfrentar. Então ela vai ter uma vida normal. O pai foi sepultado ontem, mas hoje ela vai para a escola. E como era a festa de todos os santos, né? Aí a gente... Mas aí a Edma falou assim, mas ela não tem nenhuma fantasia. Eu falei, ela tem. Peguei um vestido e falei assim, filha, você é Esther, a princesa corajosa. E aí fiz uma placa, escrevi assim com sulfite, coloquei um vestido longo azul, coloquei uma sapatilha e falei assim, você é Esther, a princesa corajosa. Ela olhava assim para mim sem entender nada. Tipo assim, você vai para a escola, filha. Vai ser bom ver os amigos, vai ser bom estar na escola, vai ser ótimo. E dentro de mim assim, respirava fundo e ia. E lá ela foi para a escola e a minha mãe falou assim, olha, aqui nessa casa não se chora no quarto. E você vai todos os dias, Marcelene, porque eu não tenho nada para te dar. O que é que eu tenho para te dar? Nada. Mas Deus tem para te dar. Então nessa capela vai ser o seu refúgio. E todos os dias a Rafa ia para a escola, durante 40 dias de recuperação da cirurgia,
Realmente foram alguns pontos, uns ficaram fechados, outros abriram na minha cirurgia. E aí, nesse processo de recuperação, mãe chegava no quarto e abria assim a janela e falava assim: aqui não se chora nesse quarto. Vamos chorar na capela, porque é o melhor lugar, é o lugar mais seguro. Eu olhava assim, me sentia agredida. Falava, como é que ela faz isso comigo, né? Filha, vamos, mas ela me ajudava a tomar banho, fazia o curativo e vamos rezar. O melhor lugar é Jesus. Lá é seu porto seguro. Porque como mãe, eu não tenho nada para te dar. O que é que eu tenho para te dar? Nada. Não tenho explicação, não sei. Aí, quando eu ligava em casa para falar com o papai, ele falava assim: minha filha, foi um assalto. Te assaltaram, te tiraram Samuel. A vida te assaltou. Eu achava muito forte essa expressão. Mas é assim, né? O assalto não vai de surpresa, você não é pego de surpresa. E aí eu fui entendendo a dinâmica do meu pai. E aí eu falei assim: mas a gente pode superar. É vida que segue. Em meio a essa dor, em meio a essa mistura de sentimento, em meio a essa angústia que tomava conta de mim, me abalava. Como é que eu ia fazer? Tudo, tinha tantas coisas que eu dependia do Samuel para muito. Eu não sabia dirigir. E eu falava assim para minha mãe: mãe, o que é que eu vou fazer? Ai, mãe, nem eu sei, mas Deus sabe. Por isso que lá é o melhor lugar. E todos os dias, das 8 às 11 horas da manhã, eu ficava na capela. Oração contínua. Tinha dias lá, eu questionava Deus, eu brigava com Deus. E falava para Deus: não entendo, mas acolho. Aí um dia eu falei assim: Jesus, eu estou inconformado. Como é que o Senhor me tira o Samuel dessa forma? Eu doente, Samuel doente, o Senhor me tira o Samuel assim? Não me dá nem estrutura. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra que possa calar e nunca mais eu te questione sobre a morte do Samuel. E rezando, Deus me deu aquela palavra: existe um tempo para cada coisa. Tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo para plantar, tempo para colher. Existe um tempo oportuno. Chegou o tempo do Samuel morrer. Pode ser, aí surgiram muitas realidades. É uma negligência médica, é isso, aquilo, outro, eu não sei, mas chegou o tempo oportuno. Deus me falou isso e eu quero acolher isso. Às vezes a gente questiona muito e não vive o que Deus tem para nós. Quando você acolhe, o fardo ele se torna leve. Aceitação. Vamos perguntar para a psicóloga sobre aceitação, Márcia? Agora eu quero convidar para se juntar a nós a Eliane. Eu estou aqui em lágrimas, gente. É muito difícil não se emocionar, né? A psicóloga Elaine Ribeiro. Por favor, Elaine, junte-se a nós nesse bate-papo. Dia. Super emocionante. É emocionante porque a gente conhece a pessoa, né? A gente vai se segurando também na experiência. Saudade do Samuel. Ela falou uma palavra-chave aqui: aceitação, né? Ela falou que ela questionou, mas chegou uma hora que ela falou: eu aceito, eu não entendo, mas eu aceito. Isso é importante na hora quando se fala de perda, de morte, né? Sim, na verdade a gente trava sempre fases quando a gente perde alguém, né? Então, que vai desde a raiva, da revolta. Eu vou pegar um lencinho. Então, assim, desde aquele momento de raiva, de revolta, de questionamento, né? Por que ele? Por que agora? Por que nesse tempo? E quando você chega ao momento de aceitação, você já está naquela etapa de fazer as pazes com a situação. E de entender que ela não tem volta, porque por muito tempo a pessoa que perde alguém fica se questionando, ainda naquela esperança, parece, né? Que vai voltar, que vai encontrar. E isso é normal. Até é saudável que a pessoa tenha tudo isso para que no final assente, né? A coisa acalme dentro dela. Então isso é importante, mas não vai, e não tem que ser apressado. Então você vê, acho que em todo o relato da Marcilene, ela foi falando que a coisa se desenrolou em etapas. Então, é assim mesmo. E é saudável que seja assim. Tem que chorar? Chore. Tudo que você precisar chorar.
tem que se revoltar, se revolte, se permita também, isso faz parte, né? E ao final, o saudável ufa, agora nós temos que seguir, né, daqui para frente. E as pessoas que perdem entes queridos e não choram, como é que fica? Como é que é essas pessoas? Você sabe, assim, que tem pessoas que, pela dinâmica de vida, elas não têm nem tempo de chorar. Dependendo de como as coisas estão. Falo tempo assim, porque ela está envolvida com tudo aquilo. Às vezes ela estava com a pessoa hospitalizada, ela tem que cuidar de procedimentos, de velório, a parte burocrática. Então não tem tempo. Então parece que ela congelou ali para poder dar conta daquilo que é necessário. Mas esse choro, em algum momento, ele é importante. Eu dizia isso para um amigo esses dias que perdeu a mãe e ele estava assim, muito mobilizado, ele não conseguia pôr as emoções. Ele está todo doente agora. E ele falou assim, olha, nos últimos dias eu chorei 8 dias seguidos. Parece que tudo que eu não chorei enquanto minha mãe estava internada, eu chorei agora. Só que ele está adoecido, né? Eu falei assim, você precisa trabalhar isso, você precisa colocar essa emoção para fora. Então, é importante sim que venha. Às vezes a pessoa diz, não chore. Não chora porque ele não gostaria de te ver chorando. Não, chora sim. Chora sim, é a sua emoção. Né? A gente não pode travar todas essas coisas, que elas vão se transformar em doença dentro de nós. Né? E no caso, ela tinha uma criança. Muitas vezes a viuvez vem... você tinha quantos anos, Márcia? Tinha 38. 38 anos. Você tinha 38? Ou 38. E o Samuel, 37. 37 anos. Faz quanto tempo já, Márcia? 3 anos, vai completar. 3 anos, está muito recente, né? Uhum. E a criança precisa saber, independente da idade, né, Elaine? Ela precisa. E a gente precisa entender, assim, também qual é a circunstância da morte, porque também, às vezes, uma criança que perdeu um pai por uma morte violenta. Então, como você vai trabalhar isso? Mas é importante dizer que ele morreu. Então, que o ciclo dele terminou, que a vida dele aqui na Terra terminou, né? E a gente diz que a criança, ela é muito objetiva, muitas vezes. Esses dias uma pessoa me contava que a criança fala assim, sabe o que é, papai? A avó foi cremada, né? Ele dizia assim, agora a vovó está num lugar muito melhor. E o adulto estava se descabelando. E a criança deu uma lição, assim, de uma experiência muito prática. Então, não invente histórias, aquela coisa assim, virou uma estrelinha, foi dormir, não vai acordar mais. Porque isso a gente piora a situação muito. Essa coisa da estrelinha não é legal. Não, e essa coisa que foi dormir, um sono que não acorda mais, isso traz até prejuízos para a criança, assim, depois de ter um desespero para dormir. Foi fazer uma viagem que não volta mais. Aí vamos supor que a mãe trabalha viajando, ou quando falece o pai, a mãe e fica o pai, e aí ele viaja, a criança entra em desespero. Né? Esses dias uma pessoa dizia assim, você vai viajar, mas você volta, né? Por quê? Não, porque às vezes as pessoas viajam e morrem. Então, alguma historinha ali que ouviu, e a criança é super esperta, então esse cuidado é importante. E eu já ouvi falar que o luto demora 1 ano, é verdade? Então, a gente fala que de 6 meses a 1 ano é um tempo que você vai absorvendo a perda e que mais do que isso, ele se transforma em luto patológico. Luto patológico é o quê? Às vezes, por exemplo, a pessoa não consegue mexer nas coisas da pessoa falecida. Ela mantém tudo como se tivesse o mesmo jeito. Emocionalmente, se você for avaliar, ela está num estado depressivo. Então, quer dizer, é alguma coisa ali nesse processo da perda que não foi bem resolvida. Então, é esse tempo. Mas não, para cada um, funciona de uma forma. Depende muito da fase de vida. Então, por exemplo, uma viuvez de um idoso, às vezes é diferente da viuvez de uma pessoa mais jovem. Porque você já traçou uma vida com aquela pessoa. Depende do vínculo afetivo. Então, como funcionava esse casal? Ele era super unido, super afetuoso, tinha muitos planos. Então, isso também pesa na hora da perda e de como a pessoa vai sentir isso. Né? E, Márcia, são 3 anos de superação, né? Quem é a Márcia hoje? Olha, eu posso dizer assim, que tem uma música do Dunga que fala assim, o sofrimento ensina que é tempo de crescer. Então, essa música, ela norteou muito essa minha verdade, essa minha história. Como a Elaine falou, os sonhos, né? Porque quando a gente casa, a gente nunca imagina que vai ser assim. A gente pensa em envelhecer ao lado da pessoa. Uhum. Porque o ciclo da vida se dá assim, né? Você nasce, cresce, você vai vivendo, é um ciclo. Mas nunca pensa que vai ser interrompido. Então, seus sonhos, seus ideais,
Então, com esses 3 anos, eu fui lidando assim. Cada dia foi um dia de superação. E aí eu fui colocando, as coisas foram se ordenando. Aí foi preciso ir de férias, passei 1 mês na casa dos meus pais. E aí meu pai tinha todo o desejo que eu voltasse, que eu não ficasse ali, não ficasse aqui na comunidade, que eu voltasse para casa, que ele tinha essa intuição, esse desejo de cuidar, de acolher. E eu falei que não, que eu precisava voltar para curar de mim. E aí eu voltei. Daí você vai voltar para a mesma casa? Você vai para outro lugar? Você vai fazer o quê? Eu vou ficar na mesma casa. Eu quero viver, são os meus enfrentamentos. Mas eu preciso estar aqui, porque se eu não resolvo dentro de mim, não importa, eu posso ir para Paris. Mas não está resolvido, não está curado, eu não consigo superar. Então voltei para minha casa. Nesse retorno, as meninas, minhas irmãs da vila, mudaram as posições dos móveis. E aí foi o tempo de tirar as coisas no Samuel, guardar, dar um rumo para as coisas. Elas fizeram isso, tiraram do guarda-roupa e colocaram em caixas. Quando eu cheguei, eu chamei a Rafa e falei, filha, tudo que está aqui é do papai, só que a gente vai ficar somente o que é que você quer para ficar do papai aqui. Ela pediu a bota, porque Samuel trabalhava com bota. E a bota, quando ele chegava, ele falava assim, filha, pega o chinelo pro papai. E ela saía correndo para pegar no quarto. E ela, tipo assim, deixa eu tirar, papai. E tirava a bota. Aí falava assim, eu quero ficar com essa bota. Mas o quê? Aí ela foi pegou uma camiseta. O que mais? Você olha o que você quer, porque isso aqui não vai ficar mais aqui. Aí depois eu falei assim, mas por que você quer pegar essa bota? Porque a gente brincava muito com essa bota e eu tinha maior alegria de tirar a bota do pé do meu pai. Aí então, tá bom. Aí ela foi pegando as coisas, separamos, eu falei assim, Rafa, agora a gente vai guardar e vamos dar um destino para isso. Tem pessoas que precisam dessas roupas. No Bom Samaritano, alguém vai precisar dessa roupa. E a gente foi dobrando as roupas e guardando. Fomos colocando em mala. Então, como a Elaine falou, aí dali eu comecei a me reencontrar. Então, o sofrimento me fez me reencontrar. E agora eu quero saber, mas para o segundo bloco, tá bom? Quem é a Márcia hoje? Porque ela mesma falou, é vida que segue. Gente, a Márcia é cheia de vida. Todas as atividades comunitárias, ela está lá. A Rafa participa de todas as atividades da escola, inclusive quando é Dia dos Pais, ela está lá também. Então a gente vai contar e saber como é que é a vida hoje, porque é vida que segue. E a gente vai contar essa história, tá bom? E eu quero também falar hoje sobre... o lencinho eu dei para ela e estou aqui com o meu também. Eu quero indicar esse livro do Márcio Mendes hoje, Quando Só Deus é a Resposta. Porque, gente, tem coisas na vida, né? Acho que para tudo Deus é a resposta, né? Mas especialmente nesses momentos, só Deus é a resposta. Né? A mãe da Marcelene, aqui nesse quarto, ninguém chora, né? Ninguém chora. Mas na capela é o lugar de chorar, porque a gente precisa chorar sim quando as coisas acontecem. Mas o lugar certo de chorar é importante, porque só Deus é a resposta. Você pode adquirir esse livro no 3186-2600 e ainda ajuda a obra Canção Nova a continuar evangelizando. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, espera por nós. Programa Manhã Viva de volta, hoje estamos falando sobre esperança, viuvez, o que fazer quando ela aparece. A gente está dedicando um programa só sobre isso, porque tem gente que para de viver. Tem gente, eu sei que é um momento muito difícil, ninguém gosta de perder, eu mesmo quando eu perdi meu pai, né? A gente sente uma dor profunda mesmo e tem o tempo do luto, mas o que fazer para continuar vivendo, principalmente superar essa dor
com Deus. Nós estamos escutando o testemunho fortíssimo da Marcilene Barbosa. Ela é da comunidade Canção Nova há 19 anos. Há 3 anos ela perdeu o esposo Samuel, que era da comunidade Canção Nova, está intercedendo por nós lá no céu. Se você perdeu, vale a pena você assistir o primeiro bloco e nós vamos continuar esse bate-papo. Está conosco também a Elaine Ribeiro, que é da casa, psicóloga, está nos ajudando a refletir como superar esta dor, né, em Deus e continuar vivendo. E eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco, né? Quem é a Marcilene hoje? Como é que é a vida dela hoje? E como é que é a vida de oração? Que é muito importante porque ela deixou muito claro, foi Deus que me segurou. Não foi, Marci? Então fala para nós, né? Como é que foi essa retomada da tua vida? Então, quando eu voltei para casa, né, fui ordenando as coisas. E aí eu não tinha essa autonomia de dirigir, tudo dependia do Samuel. Aí a primeira coisa foi me inscrever na autoescola. E aí começar as aulas, fazer. E aí fui fazendo passo a passo. Para mim, eu vou ser bem sincera, muito desafiador foi a direção. Sempre tive muito medo. Mas aí eu fui vendo que o sofrimento vai te impulsionando. Eu vejo assim, que ele tem 2 proporções. Ou você afunda com ele, ou você usa dele como trampolim. Então eu quis usar dele como trampolim. Porque no sofrimento, você ficar dependendo das pessoas o tempo inteiro. Você vivendo aquilo. Então você, não, isso aqui eu preciso, dar uma guinada. Isso que ela falou. Não é Exato. todo mundo que faz, não. Não é todo mundo que faz. Eu acho que essa é a grande experiência, entender por onde eu passei, se permitir sofrer, mas ir para o fundo e voltar. Tem um livro que fala dos benefícios da depressão. E ele conta que a grande sacada, né, é você ir para o fundo do poço e você voltar. Eu passei pelo fundo do poço, eu passei por todo esse sentimento de estar desnorteada, sem rumo, E o que eu quero para mim daqui para frente, porque a situação antiga não volta mais. Né? Então eu fico com tudo aquilo de bom também que a pessoa me trouxe até aquele momento da vida. Quem conheceu o Samuel sabia que ele era maravilhoso, né? Uma pessoa fraterna, né? Então, ok, eu vou ficar com tudo isso que ele tinha, eu vou pegar e potencializar aquilo que eu tenho, isso né? Que você tá falando. Né? Uhum. E aí eu comecei a ordenar dentro e ordenar fora. Então, a Rafa, eu fui percebendo, compartilhando com a Vanúzia, com a Dilma, que são minhas amigas, da necessidade de procurar um especialista para lidar com o processo. Então, aí eu fui procurar para a Rafa ser atendida por psicólogo. Então, assim, Deus foi também, eu sinto que foi a mão de Deus. Então, fui me tornando mais íntima de Deus na oração, porque o que é que diz na palavra de Deus? Deus cuida dos órfãos e das viúvas. Você que é viúva, não perca tempo, você tem um Deus que cuida de você. Então, Deus é promessa dele. O que é que o Padre Jonas fala? Uma promessa de Deus. Deus não volta atrás com as promessas. E como eu sinto cuidada por Deus. Você não tem noção por ser esse estado de viúva. É uma predileção, né? Na palavra de Deus deixa bem claro, né? Então, assim, eu toco nos cuidados. E Deus sabe da minha limitação, da minha fraqueza. Mas Ele cuida. E Ele tem cuidado. Então, assim, eu fui superando, voltei a trabalhar, voltei a assumir aquilo que eu fazia antes. Trabalho na escola, no Instituto Canção Nova. Não trabalho mais em sala de aula. Mas hoje eu trabalho com a realidade das apostilas. Então, eu trabalho no núcleo pedagógico da escola. Então, voltei a tomar o rumo das coisas. Então, às vezes, não vou dizer para você, mas você nunca teve altos e baixos. Sempre. Até hoje tenho. Mas você pode escolher. O que é que você escolhe? A vida ou a morte? O que é que você escolhe? Prosseguir ou estagnar? Então, essa é a experiência que eu vivo. Quando eu me sinto muito mexida, muito fragilizada, eu vou para o meu refúgio. Porque mãe deixou lá a tarefa, né? Gente, olha, qual é o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Maria, mas a gente conhece como Lia lá, né? Lia. Dona Lia, lá qual a cidade? Orobó.
Dona Lia de Orobó, que lição maravilhosa a senhora está dando deu para ela, está dando para todas nós, né? Tem um lugar certo para chorar. Que coisa linda, né? E lá na capela eu exponho para Jesus as minhas limitações, meus medos, minhas inseguranças, porque quando a gente tem um cônjuge, ele passa a ser o nosso porto seguro. É verdade. Eu sei com quem eu posso contar. E quando você não tem mais, você se sente desprotegida. É isso que a viúva se sente? Porque esse combinado que o casal tem, ele é muito rico porque existe divisão de tarefa, existem as responsabilidades partilhadas, essa coisa que a Marcilene falou que parece que é tão simples, que é o dirigir, né? E tem maridos que eles superam todas as necessidades até da casa, vão ao mercado, fazem feira, pagam as contas. Quando parece que termina isso, ou quando vem o falecimento do esposo, eu falo, meu Deus, para onde eu vou? Tipo assim, eu não sei mexer nas coisas do banco, eu não sei lidar com papéis. Então, isso também faz... Porque os planos foram cortados ali. Eu falei, bom, e agora? Quem faz para mim? Sou eu mesma. No tempo que as coisas vão se acertando, eu falo, bom, agora daqui para frente sou eu. Né? E tem os filhos, né? E eles vão participando. Disso, Elaine, é que assim... Você quando falou das coisas de banco, gente, eu nem no banco eu ia. Pronto. Sabe o que eu fazia? Falava, amor, olha, precisa disso no mercado, já que você vai descer, já passa no mercado, compra isso. E banco, nem imagina, eu sabia a senha do cartão, era que eu sabia, mas ir no banco, e vocês não sabem o furo que eu dei quando eu fui no banco. Daí... Eu fui com o Fred a primeira vez e a segunda vez eu fui com o Ronan. Aí o Ronan falava assim, Márcia, tá de brincadeira comigo, né? Ronan, eu nunca entrei aqui. Ele olhava pra mim, sério? Não, tá de brincadeira. Eu tô te falando que eu nunca entrei aqui. Então foram ambientes que quem fazia era o Samuel, essa parte de administrar. Então assim, eu não me preocupava, eu fui mãe, eu fui dona de casa, eu fui esposa. Então, tudo aquilo que me cabia como mulher, eu fiz. Então, essa parte do pai, do esposo, do prover, eu podia contar, né? Então, assim, para mim foi um vazio muito grande. Mas tudo isso eu consegui aprender. Não é impossível. Não é. Às vezes você fala assim, ai meu Deus, mas eu não consigo. Deus vai colocar anjos. Aprendi, Deus colocou anjos na minha vida para aprender a dirigir. Não vou nomear porque eu posso ser que eu seja injusta com alguns anjos na minha vida. Mas Deus me deu anjos para me ensinar a dirigir, para treinar comigo, para ir comigo no primeiro dia fazer o exame para passar na autoescola. Consegui pessoas para ir comigo porque eu estava super nervosa. Então assim, Deus vai colocando, sabe, pessoas para te ajudar. Às vezes, porque você mora na comunidade. Não, até para você que está em casa, que não, tem um vizinho, tem um membro da família, eles vão te ajudar, até você poder caminhar com as suas próprias pernas. E eu queria que você falasse assim, para quem é casado, né, que tem um cônjuge vivo, que certamente você ficou pensando, né, nossa, eram os últimos momentos ali com o Samuel, né? O que você falaria para quem que está com o seu marido, sua esposa viva, para dar mais valor? Olha, eu digo assim, que como eu fui surpreendida pela morte, eu fui surpreendida. Então a gente como casal vida 2 acaba já perdendo, fica presa a picuinhas, né? Coisas pequenas, coisas muito pequenas. Mas você que tem o seu esposo de lado, que você está do seu lado, que você pode contar, não perca tempo com coisas pequenas. Ame e ame de verdade. Porque quando ele vir a faltar, você vai ter boas recordações que você amou e amou de verdade. Eu lembro muitos fatos assim que o Samuel falava, eu amo chegar em casa, ter janta pronta, tipo assim, coisas práticas, né? Trabalhou o dia inteiro e tudo. E eu falava assim, e eu sempre fazia aquilo que agradava o Samuel, que fazia o feliz. Mas eu caso para que a pessoa me faça feliz. Você pode ser o promotor dessa felicidade. Então, a harmonia conjugal, a parceria, o companheirismo, a cumplicidade. Não perca isso por pequenas coisas. E eu posso dizer para vocês que a minha experiência como casada foi muito boa. Foi, assim, muito rica. Muito porque eu tive um companheiro, tipo assim, para todas as horas.
eu pude contar com o Samuel para tudo. Então, quando eu recordo da nossa vida conjugal, eu tenho muita saudade. Porque era um amigo, companheiro, que a gente brincava, a gente ria, mas também brigava, tinha nossos atritos, que é normal de todo casal, né? Mas, assim, foi muito rico. Então, eu digo para você, não perca tempo com coisas pequenas. Viva bem, ame muito. É interessante isso, né? A gente ouvir de alguém que perdeu ter essa lembrança, ela viveu bem. É uma lição para quem tem a pessoa viva do lado, né? Certamente. Porque, assim, essa coisa do brigar por muito pouco, né? Os casais hoje têm se desfeito, né? Eu falo que por ego, por vaidade, né? Então, a gente precisa fazer bem o dia de hoje. Porque eu acho que a pior experiência é você perder alguém que você tem aquela sensação que você ficou em débito. Né? Que você estava brigado, que você estava mal. E até quando as coisas estão mais acertadas, essa passagem ela é feita de maneira mais tranquila. Porque não havia ali uma briga, não havia um desentendimento. Havia o quê? Amor, companheirismo. Então, acho que é para isso que as pessoas se unem. Acho que está em tempo também de a gente rever. Né? Olha o seu hoje, o que você tem feito hoje para quem está do teu lado, para que depois, amanhã, você não tenha mais essa dor, né? E eu acho que uma coisa interessante que a Marcilene colocou é o quanto ela também permitiu que os anjos, né, que os amigos fossem ficando à volta para ajudá-la. Porque também, às vezes, a pessoa ela se nega a essa ajuda. E essa hora a gente precisa, né? Você precisa abrir a porta da sua casa, você precisa abrir a porta do seu coração, da sua cabeça, né? E permitir que essa rede de apoio apareça, né, para contribuir. É interessante que ela falou, viva bem para você ter boas recordações. Você não sabe o dia de amanhã, né? Porque remorso é muito ruim, né, Elaine? Muito, muito. Não são poucos, às vezes, os casos de pessoas que a gente vai recebendo, né? Que vão fazendo esse tipo de relato. Ah, morreu, eu tinha pendências, e agora o que eu faço? E a gente tem que trabalhar aquilo com aquela pessoa a partir de alguém que já não está mais aqui na Terra. Então, por isso que o dia a dia ele é importante. O reconciliar é diário. Mas a gente ouve relatos de pessoas que estão lá 10, 15, 20 anos com brigas dentro do casamento por bobeiras que não se resolveram. Então está em tempo do teu hoje, inclusive, né, ser resolvido se você tem uma pendência. Nossa, que lição de vida, né? E tem também uma pessoa muito conhecida, né, que hoje vive a viuvez, que é o professor Felipe Aquino. Né? Ele fala sobre o assunto, tem falado sobre o assunto, tem ajudado muitas pessoas e ele topou falar com a gente para o programa Manhã Viva. Vamos ouvir o que o professor Felipe Aquino fala sobre viuvez, sobre a própria experiência dele? Meus caros amigos e amigas da Manhã Viva, eu vivi a experiência da viuvez há mais ou menos 7 anos, pouco mais de 7 anos. É claro que é uma experiência amarga, né? Você deixar uma pessoa viver 40 anos casados, então não é fácil. Mas nós católicos, nós cristãos, temos que enfrentar isso na fé. A fé. Não, o velho Jó diz lá, no seu primeiro livro, versículo 21, né? Deus dá, Deus tira. Bendito seja Deus. Nós pertencemos a Deus. Então é claro que tirar uma pessoa da nossa vida dói. Né? Despedaça o coração, mas nós temos que entregar para Deus. Eu penso que para mim o que foi mais importante para vencer a viuvez foi entregar a minha esposa para Deus. Olha, muito obrigado, o Senhor me deu durante 40 anos, eu te devolvo. Claro, com o coração despedaçado, mas Deus vai trazendo a paz para o coração da gente quando a gente age na fé. E aí, trabalhar, não ficar sem fazer nada, rezar bastante, ocupar bem o tempo, fazer atividade, até atividade física, se você gosta de fazer, tem condição de fazer, trabalhar na igreja. A única coisa importante é o seguinte, não ficar sem fazer nada. Não estou falando para viver uma correria, não. Mas ocupe seu tempo com coisas boas, coisas de Deus, coisas da família, entende? E entregar tudo nas mãos de Deus. Que coisa linda, né? Ele entregou a esposa para Deus. Você falou que ele te ajudou muito? Ajudou. Quando eu fui de férias para casa, a gente começa a pesquisar, né? Se tem artigos, alguma coisa que fala sobre esse processo que você vive, sobre viuvez. E aí, mas tinha só artigos que eu vi assim, que não... E aí eu encontrei um, que era do professor Felipe. E aí eu comecei a ler. E nesse artigo ele falava assim,
a intimidade com Deus. É fundamental, como ele falou agora, a fé. Buscar a fé, ter fé, rezar mais. E aí nessa dinâmica que eu fui entendendo. E aí fui visitando, observando as viúvas da Bíblia, elas se doavam para Deus. A Judite foi assim. Ruth, na obediência dela. Então assim, quando eu comecei a estudar as mulheres da Bíblia, inclusive Judite, eu vi que ela era uma viúva, mas que ela era uma mulher de oração. E vai narrando no livro dela que ela era muito linda e que ela teve muitas propostas para casar e ela não quis. Então essa intimidade com Deus que eu tenho buscado. Às vezes a gente fica presa no nosso tempo corrido, nas coisas, mas a vida de oração é importante, é fundamental. E vai alimentando. Vai alimentando a Não sua fé, cair. sua esperança. E que com esse olhar, Deus é o suporte, Deus é a nossa força. Temos muitas vezes vontade de desistir. Por exemplo, a Rafa tinha 4 anos, quando o pai faleceu. E todo esse processo que ela e o Samuel viajava muito, nessa dinâmica de externas, né? E ela sempre falava assim, teve um dia que a gente estava vindo da escola, eu peguei carona com o Fred, aí o Fred falou assim, olha, amanhã, Marcelene, consegue carona que eu não vou conseguir pegar vocês. Vou para São Paulo. Aí a Rafa, lá atrás do carro, falou assim, ô tio Fred, traz o meu papai então, porque eu acho que ele está trabalhando em São Paulo. Oh, meu Deus. O Fred começou a chorar e falou, Rafa, o tio não vai trazer mais o tio não vai trazer, o Fred ficou meio assim, né? Não, o tio não vai trazer o seu pai. Entramos para casa, eu falei, filha, o papai não volta. Aí eu sempre pegava na verdade, como a Elane falou. O papai é uma estrelinha, o papai... Não, o papai não volta. Ou nós vamos ao encontro dele um dia, mas ele não volta mais. Então agora é eu e você nessa casa. Nesse contexto de casa, sou eu e você e eu, somente. Então a gente vai aprender a lidar. Então assim, Deus foi me dando sabedoria, porque eu nem sabia. Aí quando ela começou, busquei psicólogo, busquei um especialista para ajudar nesse processo. E ela sempre falava, fale a verdade. Jogue na verdade com a Rafaela. Para que ela possa entender. E aí eu fui fazendo esse processo. E por isso que a Rafa foi vivendo as festas, Dia dos Pais na escola. E ela dizia, eu quero levar um tio comigo, porque eu tenho tios. Eu não tenho mais meu pai. Meu avô mora longe, mas eu tenho tios. Eu quero levar meus tios de comunidade. Então aqueles tios que eram mais próximos, ia com ela nas festas do Dia dos Pais. O luto para criança, como é que funciona? Então, ele tem mais ou menos uma mesma duração, né? Mas a criança vai ter muito esses momentos, porque a depender da idade, por exemplo, da Rafa, como ela tinha 4 aninhos, ainda essa coisa do material, né? A criança ainda não tem essa, morreu, peraí, eu não entendo muito bem, a questão temporal, né? Então ela sempre vai e volta. Então muitas vezes ela pode chorar, pode pedir, né, o pai, pode dizer que sonhou com o papai. Então se fala que sonhou, que bacana, o que você sonhou? Né? Então, até trabalhar esse lado positivo, porque é a saudade da criança que vem. Né? E à medida que se aparecer alguma coisa, for se isolando muito e mudando muito o comportamento, é esse momento que a Marcelene percebeu de, opa, está na hora de inserir um profissional aqui para ajudar. Né? E tem uma pessoa que está na história da Canção Nova, que é a nossa cofundadora, Luzia Santiago. Ela já contou várias vezes o testemunho dela e ela também vai contar essa história aqui no programa Manhã Viva. Eu fiquei viúva bem jovem, com 23 anos, 40 dias de casados. Eu fiquei num desespero só. Entrei em depressão, revolta, tantas coisas. Eu tinha planos, eu tinha uma vida inteira pela frente. Mas o que me sustentou foi Deus. Eu tive a graça de alguém anunciar Jesus para mim.
E eu fui firme ali, fui firme na dor, na prostração, como viúva jovem. Enfrentei muitos preconceitos, enfrentei muitas acusações. Fiquei viúva 17 anos. Não porque não tinha outras oportunidades, mas porque Deus foi me mostrando um caminho para o seu serviço, para a realização do reino de Deus na minha vida. E eu fui me deixando moldar pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deus concede a graça para aqueles que perseveram. Não é porque chegou uma viuvez ou perdemos um ente querido que isso acabou na nossa vida. Para mim, no início, eu não tinha nenhuma vontade de nada. Tudo havia ficado negro na minha existência. Mas o Senhor é minha luz e salvação. Tive a graça de, passados anos, eu escolher uma pessoa. Deus pôs na minha vida uma pessoa que hoje me completa plenamente. E ambos fomos unidos para o reino dos céus, para o serviço de Deus, que é o Eto. Mas eu digo a você, você está viúvo, perdeu alguém, está prostrado, levante a sua cabeça e comece a dizer, mesmo no sofrimento, Deus está comigo. Nele eu encontro a salvação. Sou vencedor em Cristo Jesus, sou vencedora, porque eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa no mundo poderá me afastar de Deus. Eu sigo Deus, eu vou na estrada de Jesus. E isso me eleva, me alegra o coração, me consola, fortalece para que eu seja um testemunho vivo para os meus irmãos. Que lindo, né? E a gente está no fim do programa. Eu quero agradecer demais a presença de vocês e queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que passaram por alguma perda, ou uma viuvez, né? O que fazer? É vida que segue, mas o que fazer, né? A exemplo da sua história. Eu vejo assim que estar em Deus e ouvir a Deus. Muitas vezes, em meio à dor e ao sofrimento, você não consegue escutar, você não consegue buscar direção. Tudo fica escuro, né? Como a Luzia falou. Mas quando a gente reza, Deus nos dá um caminho a seguir. Então, em Deus é preciso estar. Então, eu digo essa mensagem e deixo essa mensagem. É preciso ter intimidade com Deus. Para que você possa, ao longo da sua jornada, você ir buscando força para dar passos. Porque vai ter momentos, como a Irone falou, de altos e baixos. Tem momentos que você se permita. Né? É importante permitir chorar. É importante se permitir sofrer. Mas não fique parado a isso. Porque você tem vida. Tem vida aí dentro. Tem vida aí dentro. Dentro de mim, eu falo todo dia para mim assim. Eu lembro no dia que eu saí de casa, quando eu fui de férias, e manhã segurou aqui no meu ombro e falou assim: de hoje em diante você vai ser Marcilene Superação. Eita, dona Lia, de Orobó, de novo. Você vai superar, tudo isso vai passar. Tudo passa, gente, tudo passa. Quando eu pensei que eu não ia aguentar, eu estou falando para você que passa, porque passa. Eu pensei que eu não ia aguentar. E passou, já se passaram, vai fazer 3 anos. E Deus foi me dando força, é a perseverança.
É se unir a Cristo, abraçar a cruz e continuar, porque lá terá ressurreição, né? Então eu digo para você, Deus nos dá a graça de superar. Em Deus, a nossa humanidade vai gritar, a nossa humanidade vai querer estagnar. Mas em Deus nós não temos esse direito, porque Deus nos impulsiona. Forte ela, né? Forte um exemplo, né, assim, de tudo aquilo que a gente também pode permitir, né, que aconteça na nossa vida a partir das grandes mudanças. As mudanças vêm e a gente precisa se adaptar a elas, senão é como se a gente não tivesse escolha. Na verdade, há uma escolha, como a própria Luzia colocou, né, de ficar ali e não fazer nada, como o professor Felipe colocou, mas há a escolha também de seguir em frente, de se reestruturar e que há vida ainda aqui, né, que nós temos um caminho pela frente. Continuar andando aqui, né, peregrinando por essa vida, mas como foi falado aqui, olhando e esperando a vida eterna. Olha, meu coração assim, eu ganhei a minha, não vou dizer que eu ganhei meu dia não, eu ganhei a minha semana, eu tenho certeza que você também. Muitíssimo obrigada e continua falando, hein? Continua falando. Obrigada a você que ficou juntinho conosco. Compartilha esse programa com outra pessoa que está passando por essa situação. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Essa mensagem é sempre muito bem-vinda, até para a gente valorizar o dia de hoje, que estamos vivos, e valorizar quem está do nosso lado. Por isso, ame mais, ame hoje. Não deixe para amar amanhã, não. Ame hoje. Para, como a Marcilene falou, ter boas recordações sempre. Continue ligadinho na nossa programação. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.